Bom, e ainda falando sobre prevenção, como é que anda a saúde do seu intestino? Você já foi a um coloproctologista? Muitas pessoas não procuram um médico específico nessa área por falta de informação. Nós vamos conversar agora com o Dr. Gustavo Cevá, especialista em coloproctologia e cirurgia digestiva. Dr. Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo ao Band Mulher. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, doutor Gustavo. Doutor, quando que a colonoscopia é indicada nos pacientes? Vamos lá, a colonoscopia, ela tradicionalmente foi indicada a partir dos 50 anos, mas atualmente, a partir de 45, já existe indicação, já existe evidência de que vale a pena começar mais cedo. É um exame que as pessoas têm um pouco de medo ainda, né? Mas precisa ser feito, sim, porque a prevenção, na verdade, é recolher pólipos, retirar pólipos do intestino antes que eles virem algum tipo de câncer. Então, a partir dos 45, a colonoscopia está super bem indicada já. E aqueles pacientes, aquelas pessoas que têm familiares com câncer ou que já tiveram outras vezes pólipos ou doenças inflamatórias, talvez tenha que começar um pouco antes, mas aí conversando com o médico, com o seu médico, a gente consegue chegar na melhor idade para fazer isso. No caso, doutor, existe uma idade específica para iniciar, então, a prevenção? Então, a partir dos 45 já existe evidência de que vale a pena. E aquelas pessoas que têm na família, que têm casos de câncer na família, pai, mãe, irmãos, ou de pólipo, e aí, então, essas pessoas vão ter que começar um pouco antes dos 45. Em geral, 10 anos antes do diagnóstico da pessoa da família que tem. E doutor, como é que é feita essa prevenção? Os alimentos também influenciam bastante? Uhum. O que existe hoje de evidência em relação ao alimento é que quanto mais processados, pior para o seu intestino, mais chance de ter câncer. E quanto mais fibras, ou seja, quanto melhor o funcionamento do seu intestino através das fibras, você vai ter uma diminuição da possibilidade de ter câncer. Mas prevenção mesmo, você pode fazer com alimentos, mas prevenção mesmo é com a colonoscopia. Os alimentos ajudam a fazer a saúde do intestino em geral, mas a colonoscopia não pode deixar de ser feita mesmo naqueles que se alimentam bem. E, doutor Gustavo, quais são os sintomas que as pessoas podem ter no intestino? Por exemplo, a pessoa começou a ter uma dor abdominal. Quais são os sintomas? Olha, Débora, muitas vezes a maioria das pessoas que têm câncer em fases iniciais não tem sintoma. E até por isso a prevenção é importante, porque mesmo sem sintoma precisa ser feita. Mas os sintomas que uma doença intestinal pode dar são dores tipo cólica, são sangramento, distensão, o abdômen fica mais estufado. E basicamente é isso. É importante a gente ter em mente que na hora que os sintomas aparecem, provavelmente é uma doença que já não está numa fase inicial mais. Existe uma particularidade desse momento nosso, que é o momento em que tudo que se pensa é Covid, né? E as pessoas têm medo de fazer prevenção, de ir no médico, de ir no hospital, de ir em clínica. Existe essa particularidade que nesse momento nós estamos com doenças muito avançadas sendo diagnosticadas e a gente acaba tendo o desprazer e o desgosto de ter que dar informações para os pacientes, de ter que dar uma informação dizendo que aquela doença dele talvez não seja mais curável. Lamentavelmente, essa semana foi uma semana em que eu tive um desgosto de ter que falar para 3 pessoas no mesmo dia dar essa informação, porque os pacientes estão vindo realmente com casos muito avançados. Então, a prevenção ela não deve deixar de ser feita por conta de medo de pandemia. A gente corre muito risco de ter doença avançada. Então, mesmo nessa fase, agora não deixe de fazer. E, doutor, seria câncer? Seria o câncer? Seria o câncer. O câncer é a doença que mais se tem medo e que mais deve ser feita a prevenção. Entendi. Doutor Gustavo, após o exame, existe alguma restrição alimentar? A gente falando de colonoscopia, a colonoscopia é um exame que a gente precisa colocar o aparelho e enxergar a parte de dentro do intestino, então precisa estar limpo. Antes do exame, a alimentação tem que ser uma alimentação leve e que permita que as medicações laxantes façam
o serviço delas de limpar, né? Mas depois do exame, naquele momento em que terminou, que o paciente já está acordado, pode comer tranquilamente, talvez no início um pouco mais leve, assim, sem muito exagero, mas pode comer tranquilamente, qualquer coisa que tenha vontade, pode voltar ao normal, sem problema nenhum. Sim, doutor Gustavo, muito obrigada pela sua participação. São informações aí realmente muito importantes que o pessoal de casa precisa saber. E eu te espero depois aqui no Banho de Mulher, depois dessa pandemia, para você vir aqui para eu te entrevistar novamente. Claro, muito prazer. Irei com prazer, sim. Muito obrigada. Um ótimo feriado para você e um bom final de semana. Também, aos ouvintes também, aos telespectadores. Um grande abraço. Obrigada, até mais. Um abraço. Tchau, tchau.